bom dia. Esse módulo, podemos dizer assim, desse projeto do INCT e projeto FAPESP e Rede Clima, o objetivo dele é melhorar o desempenho do modelo atmosférico que estamos desenvolvendo no CPTEC-INPE. E também contribuir para o modelo brasileiro do sistema terrestre, porque esse modelo atmosférico, ele é a base do modelo brasileiro. Então, o desenvolvimento dele é importante para o desenvolvimento do modelo brasileiro também. Eu listei aqui algumas pessoas que trabalham com esse modelo e, principalmente, essas três pessoas, José Paulo Bonatti, Silvio Nilo Figueroa, Paulo Kubota, são as pessoas que trabalham tempo integral nesse modelo, no código do modelo. E as outras pessoas são colaboradoras que também estão envolvidas no desenvolvimento, mas não em tempo integral. O Paulo Nobre não colocou o meu nome na lista das pessoas que fazem parte do modelo atmosférico, mas eu quero dizer para vocês que eu trabalho com esse modelo desde a criação do CPTEC. E trabalho não no código do modelo, mas sim olhando as simulações do modelo, fazendo verificações do clima nesse modelo. Então, a minha colaboração durante todos esses anos tem sido identificar erros do modelo, onde o modelo apresenta boas representações, como é a variabilidade climática nesse modelo. Então, é isso que eu vou mostrar nessa apresentação. Bom, então, quando a gente fala em melhorias de modelo, a gente tem que lembrar de como é constituído o modelo. Então, o modelo tem várias representações de esquemas de parametrização que vão representar o que existe na atmosfera, o que existe na natureza. Então, as principais são radiação, convecção, camada limite, processos de superfície, microfísica de nuvens, aerossóis. E também a gente tem que pensar no desenvolvimento da parte dinâmica do modelo. Desde que esse modelo atmosférico foi desenvolvido, ou iniciou-se no CPTEC, ele tinha uma série de parametrizações físicas que estão continuamente sendo modificadas, melhoradas ao longo do tempo. Então, aqui estão representadas algumas das alterações, algumas das modificações que foram feitas em várias parametrizações do modelo, e eu vou mostrar para vocês alguns resultados da versão mais nova que temos de uma simulação climática de 30 anos. Antes de mostrar essa representação climática, eu quero mostrar esses resultados que são de uma versão mais nova ainda, que está sendo testada para tempo, numa resolução muito alta, uma resolução de 44 quilômetros. Então, para tempo, a gente viu que numa simulação ou numa previsão de 30 dias, dia a dia, a previsão feita pelo modelo foi semelhante à previsão feita pelo INCEP. E, em alguns casos, até melhor. Então, esses gráficos mostram a precipitação em várias áreas do Brasil. Então, a gente vê que em algumas regiões, esse azul é o modelo do CPTEC. E, como o Paulo falou, para representar bem o clima de uma região,
o tempo também tem que ser bem representado, porque, no final, o clima é uma média das contribuições diárias. Então, melhorando uma previsão de tempo ou uma simulação de tempo, a gente também está melhorando uma previsão climática. Agora, quais são as principais características que devem ser observadas numa representação climática, de um modelo climático? Que a gente está melhorando esse modelo para depois ser a base desse modelo brasileiro. Então, o modelo tem que representar bem os campos atmosféricos, tem que representar bem a precipitação, a pressão, temperatura, diversas variáveis têm que ser bem representadas climatologicamente. O modelo tem que ser capaz de representar a variabilidade sazonal, a variabilidade interanual, para ter uma boa representação. Os modos de variabilidade também têm que ser bem simulados. O modelo tem que ser capaz de simular um El Niño, uma Laninha, esses modos interanuais de variabilidade, e também os padrões de teleconexão, porque as teleconexões na atmosfera são muito importantes para as anomalias climáticas em determinadas regiões. E a América do Sul, ela sofre a influência de teleconexões várias. Então, o modelo tem que ser capaz de representar isso bem. Então, eu vou mostrar para vocês alguns aspectos da climatologia. Primeiro, a variabilidade sazonal. E aqui eu vou mostrar por estação. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, nosso verão. Esse aqui é o modelo do CPTEC. Essa é a nova versão do modelo. E aqui é o GPCP, que a gente considera como dado observado, que são informações de satélite e também informações de pluviômetros. Então, a gente vê que o modelo, ele consegue representar bem as principais características de verão, né? A precipitação aqui associada com a zona de convergência do Atlântico Sul, a ITCZ. Existem algumas deficiências ainda com relação à intensidade e aos máximos de precipitação, mas, de forma geral, o modelo, ele representa bem essa precipitação climatológica de verão. Para março, abril e maio, uma coisa muito interessante que aconteceu o modelo, ele consegue representar muito bem essa região aqui da zona de convergência intertropical e, inclusive, esse máximo que existe na foz do Amazonas aqui. Então, esse foi uma melhoria muito grande que a gente teve em relação à versão anterior. Junho, julho e agosto, a gente sabe que no nosso inverno nós não temos muita precipitação nessa região e o modelo consegue representar bem o deslocamento do máximo para a região do extremo norte. E também no sul. Aqui existe uma certa deficiência de precipitação no sul do Brasil, mas, de forma geral, ele representa bem as características gerais, inclusive essa precipitação no Chile. Para setembro, outubro, novembro, que é a volta da convecção em toda essa região do Brasil, esse é o modelo, esse é o GPCP, então a gente vê que o modelo consegue sim representar essa variabilidade sazonal de uma estação para outra. Aqui só para mostrar como era o modelo anterior, aqui é o GPCP, que seria observado para dezembro, janeiro, fevereiro, e março, abril, maio, e aqui o modelo anterior e o modelo atual. Então a gente vê que no modelo anterior, a zona de convergência do Atlântico Sul, ela era muito intensa nessa região sul
do sistema. E, atualmente, a gente vê que essa representação aqui está mais próxima do observado. E, em março, abril, maio, existia na versão anterior uma precipitação muito grande no Nordeste. Então, dava um erro muito grande nessa região aqui. E essa versão atual, está vendo? Está se aproximando muito bem do observado. Então, esse está sendo uma melhoria grande, principalmente nessa época de março, abril, maio, que é a estação chuvosa do Nordeste. Então, a gente sabe que essa região, as previsões feitas para essa região têm que ser previsões boas e, para março, abril e maio, o modelo está mostrando que está tendo uma grande melhoria. Aqui eu coloquei essa transparência só para mostrar a comparação com alguns dos modelos do CEMIP 5. Não posso comparar diretamente porque esse modelo que eu estou mostrando é um modelo atmosférico e os modelos do CEMIP 5 são modelos do sistema terrestre, então são sistemas acoplados, mas em todo caso, para mostrar que o nosso modelo não está longe de ser um modelo que é comparável com os outros. Então, aqui é o GPCP, que significaria observado, aqui é o do CPTEC, esses são outros, que eu não vou citar os nomes, mas a gente vê que todos têm uma representação da configuração de verão, mas todos têm alguns erros, e por isso que todos os modelos, em todos os centros, estão tendo desenvolvimentos contínuos. Tem sempre que ter um desenvolvimento, uma implementação nova, um experimento novo, para tentar chegar no observado, né? Agora eu vou mostrar também a climatologia do fluxo de umidade integrado verticalmente, que é uma variável importante para a gente saber se o modelo está conseguindo representar a circulação, a umidade, ou as fontes de umidade, as convergências de umidade, e não é só erros em precipitação, mas sim se ele consegue representar outras características. Então, aqui para dezembro, janeiro e fevereiro, esse é o resultado do modelo, e esse aqui é com reanálise era interim, que significaria o observado, né? Então, nós vemos, essas setas significam o fluxo de umidade e as cores representam a convergência de umidade, quer dizer, para onde a umidade está sendo elevada. Então, a gente vê que o modelo, ele representa bem, razoavelmente bem, a posição do maior fluxo de umidade, embora tenha deficiências, ou aqui tem um fluxo muito maior do que o da reanálise, mas, e aqui nessa região tem uma convergência menor, mas de forma geral ele representa bem esse fluxo. Em março, abril, maio, a gente vê que o modelo representa bem melhor, né? Por isso que ele representa bem também a precipitação. Então, aqui a gente vê também o máximo que ele conseguiu representar bem, esse máximo aqui, e também a configuração aqui da zona de convergência intertropical. Esse amarelo é a topografia, mas uma coisa que há uma deficiência ainda do modelo é com relação ao fluxo que vai para sul. Então, o modelo tem uma deficiência no sul do Brasil, que é devido a essa falta de umidade que é dirigida para essa região. Então, o modelo ele sempre representa um pouco menos de fluxo de umidade. Aqui para junho, julho e agosto, então, o fluxo agora é dirigido para essa região aqui, por isso que tem um máximo de precipitação nessa região, e aqui tem um mínimo, porque não existe umidade sendo deslocada para cá, mas ainda tem aqui a reanálise, ainda tem esse ramo aqui, dessa circulação aqui, que leva a umidade, dando essa convergência aqui, que o modelo não mostra.
Então, ainda existem algumas deficiências, mas, de maneira geral, a gente pode ver que o modelo consegue representar razoavelmente bem esse fluxo de umidade. E setembro, outubro, novembro volta a circulação que a gente chama circulação de monção, porque muda completamente a direção dos fluxos de umidade aqui, mas novamente existe um déficit de fluxo nessa região. A região tropical ela é bem representada. Agora eu vou mostrar um pouco de variabilidade interanual e como que ele se comporta com relação ao índice de oscilação sul e ao ENSO, que é El Niño Oscilação Sul. Bom, esse índice é um índice que mostra a diferença entre anomalias de pressão dessa região e essa região. Então, na realidade, é um tipo de uma gangorra de pressão. E ela é calculada pela diferença de anomalia de pressão normalizada entre Tahiti, que é uma ilha que fica aqui, e Darwin, que é uma cidade que fica aqui no norte da Austrália. Então, essa diferença de pressão, de anomalias de pressão, a gente fez essa série temporal e o ERA interim, que é a reanálise que seria observado, é em preto e o azul seria o resultado do modelo. Então, a gente pode ver que o modelo, ele representa muito bem essa variabilidade, ou seja, esses, por exemplo, aqui foi um ano de 82, 83, Laninha de 88, 89, El Niño de novo de 97, 98. Aqui a gente teve um período grande de um El Niño estendido, que ele também conseguiu representar bem. Aqui um período grande de Laninha estendida, que também conseguiu representar bem, e assim por diante. Então, como o El Niño e Laninha têm uma influência muito grande na América do Sul, influencia a precipitação no Nordeste, influencia a precipitação no sul do Brasil. Então, a gente fez essa análise nessa última versão que a gente tem, uma simulação de 30 anos, e para ver como estava o El Niño e Laninha nessa simulação. Então, aqui é o mês de março, abril, maio, anomalias de 1983, que foi o El Niño. Então, aqui é o GPCP, que representa o observado. Então, a gente pode ver que tinha uma seca grande, né? Todos sabemos dessa seca de 83, secas no Nordeste e chuvas no Sul. E aqui é o resultado do modelo. Então, o modelo conseguiu representar muito bem, nesse caso de El Niño, essas anomalias aqui. E assim como no Oceano Pacífico também, né? Essa região aqui da Indonésia é que o modelo tem uma certa dificuldade de fazer uma simulação boa nessa região. E a gente sabe que essa região é uma região muito importante também para o clima da América do Sul. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, só para não dizer que é só um El Niño que o modelo simulou bem, eu coloquei aqui um outro El Niño também, de 1998, onde o modelo também representou bem a seca do Nordeste e as chuvas no Sul. E com relação à Laninha, que é o contrário aqui em termos de precipitação no Nordeste, a gente vê que o modelo, aqui GPCP, aqui o modelo, o sinal também ele conseguiu representar bem. Essa oposição de sinal que existe entre o Nordeste, Norte e Nordeste e o Sul, que é uma coisa já bem discutida em vários estudos observacionais, no caso de Laninha, ele não consegue simular tão bem quanto El Niño. E isso a gente está ainda pesquisando, identificando quais seriam as razões, e uma das hipóteses é que porque o modelo não consegue representar tão bem a precipitação na Indonésia, então os trens de onda que são provocados por essas anomalias aqui, eles não estão, o modelo não está conseguindo representar muito bem
esses trens de onda por falha dessa precipitação, erros na precipitação da Indonésia, de convecção. Então, isso a gente ainda está estudando. E aqui uma outra laninha de 2008, que a gente vê também que no Nordeste o modelo conseguiu representar bem, mas no Sul também não teve a apresentação boa. Agora, para o Nordeste, como a gente viu, o Nordeste foi muito bem representado, tanto em anos de El Niño quanto em anos de Laninha. Agora, e os outros anos? Então, aqui a gente fez uma média do Norte e do Nordeste, no período de 81 a 2010. Aqui o preto é observado e o modelo é em azul. Então, a gente vê que o modelo tem uma variabilidade semelhante à variabilidade observada. Então, nos outros anos, também o modelo representa bem na simulação as anomalias de precipitação do Nordeste. Agora eu vou mostrar rapidamente os modos de variabilidade de precipitação, porque como essa é uma conferência de clima, eu achei interessante mostrar alguns modos de variabilidade climático de precipitação sobre a América do Sul. Então, aqui eu vou mostrar só as componentes dominantes, que é mostrada pelo modo 1 das funções ortogonais empíricas, porque falta de tempo de mostrar todas. Em dezembro, janeiro e fevereiro, as mais importantes vão até o número 3, mas eu vou mostrar só a primeira. Então, aqui é o GPCP. Então, o GPCP tem esse modo de variabilidade que, na realidade, vai mostrar o quê? Vai mostrar quais são as regiões que são afetadas simultaneamente, vamos dizer assim, pela variabilidade do clima. Então, esse é o primeiro no GPCP, e a gente vê que tem um tipo de um dipolo norte-sul, né? O modelo tem esse dipolo, só que ele desloca esse máximo aqui para a região nordeste. E o sinal não tem importância de ver se esse sinal é igual a esse, porque o que vai mostrar o sinal são os padrões as séries temporais das amplitudes desses modos. Então, é só para mostrar a configuração, tá? Então, nessa região aqui, a gente vê que o modelo ele representa muito bem essa variabilidade aqui, que na realidade aqui é relacionado com a zona de convergência intertropical do Pacífico. Em março, abril e maio, o modelo, como a gente viu que o modelo representa bem a precipitação no Nordeste, esse modo de variabilidade do Nordeste, ele também representa bem. Então, aqui representaria o quê? A variabilidade que existe na zona de convergência intertropical. E ele tem um pouco de sinal aqui também, como tem na observação. Esse sinal aqui também ele pegou bem. Em junho, julho e agosto, como a ITCZ vai mais para o norte, né, ele consegue também representar esse sinal aqui, esse sinal contrário, né, e essa variabilidade aqui no sul, ele perde, porque a gente viu que ele tinha já uma deficiência de precipitação nessa região aqui no inverno. Em setembro, outubro, novembro, a configuração é bem semelhante, né? Então, ele tem esse sinal aqui e um sinal contrário aqui. Tem esse mesmo sinal e o sinal contrário. Então, apenas um pouco de posição de diferença aqui, mas de forma geral os modos de variabilidade estão sendo bem representados. Ainda tem deficiências, se não tivesse a gente não precisaria estar desenvolvendo o modelo. Então eu acho que esses estudos são importantes para a gente ver exatamente onde estão as deficiências, senão a gente não sabe onde atacar, né? Sim. Então, com relação a storm tracks, que também são aspectos importantes numa climatologia,
Aqui, e essas Storm Tracks, o que elas vão mostrar? Vão mostrar as regiões de passagem dos sistemas sinóticos, sistemas frontais, ciclones, extratropicais. Então, as regiões e a diferença, principalmente a diferença de inverno para verão, o modelo consegue representar bem. Por exemplo, aqui é junho, julho e agosto, do ERA interim, e aqui é do modelo. E aqui para dezembro, janeiro e fevereiro. Então, se a gente notar essa região aqui e comparar com essa, então a gente vê que no inverno, essa região da Storm Tracks, ela avança para o interior da América do Sul, enquanto no verão ela se afasta. Então, a mudança de verão para inverno, o modelo também consegue simular bem, e isso é importante para o sul do Brasil, né? Essa boa representação. Outra coisa que o modelo consegue representar bem, isso em todas as versões, as antigas, as novas, é esse modo anular, ou que a gente chama de oscilação antártica, que é a oposição de fase de geopotencial entre latitudes médias e as regiões polares, né? Sobre a Antártica tem um sinal que é diferente do sinal que existe nessas regiões. Então, aqui é o ERA e aqui é o modelo. Então, aqui eu só coloquei junho, julho e agosto, mas ele representa também as outras estações. Bom, aqui só para mostrar algumas coisas que precisam ser observadas nesse modelo, ou em vários modelos, que é a precipitação que ocorre sobre a Amazônia, sobre a zona de convergência do Atlântico Sul, sobre a Indonésia. Essas regiões precisam ser bem representadas nos modelos. Por quê? A Amazônia é uma fonte de umidade, uma fonte importante de umidade, então ela precisa ser bem representada, porque vai afetar outras regiões também. As zonas de convergência do Atlântico Sul e a Indonésia, elas são fontes de ondas de Rossby. Então, são fontes daqueles trens de onda que vão ser parte de teleconexões, que vão influenciar regiões distantes do planeta. Então, essas devem ser bem representadas. E a maioria dos modelos globais, embora eles representem bem as características gerais do clima, tem ainda algumas deficiências nessas representações. Os desenvolvimentos futuros que estão sendo discutidos para o nosso modelo atmosférico são, a gente precisa melhorar o esquema da camada limite, né, que a camada limite é a interação entre os processos de superfície e atmosfera. Então, essa interação é muito importante. Melhorar o esquema de microfísica de nuvens é uma coisa que a gente está atacando agora e já está sendo introduzido, estão sendo introduzidas algumas parametrizações diferentes para a gente testar em novas versões. Introduzir o efeito dos aerossóis, que é uma coisa também muito importante, principalmente sobre a Amazônia com relação à nucleação das nuvens, e também para os processos radiativos também é muito importante colocar uma boa representação. Melhorar o esquema de radiação. Por quê? Porque o esquema de radiação do modelo, ele vai depender de cobertura de nuvens, vai depender dos gases do efeito estufa, vai depender da umidade que existe na atmosfera. Então, todas essas relações têm que ser observadas nesse desenvolvimento. Melhorar o tratamento de ondas de gravidade também, que no nosso país, como a gente tem a Cordilheira dos Andes, que influencia bastante a região, também tem que ser bem olhado. E continuar o desenvolvimento do esquema de convecção GREL, que o Silvio Nilo tem se dedicado bastante todos esses anos para ter um esquema bom de convecção, e que realmente melhorou bastante as simulações, principalmente do verão. Na parte dinâmica, também tem que ser feitas alguns desenvolvimentos, e o que está sendo pensado é preparar o modelo para resoluções mais altas,
né? Desenvolver a dinâmica não hidrostática para poder suportar essas resoluções mais altas. Desenvolver a advecção semilagrangiana em 3 dimensões. A gente tem agora a umidade sendo transportada no sistema bidimensional, mas a tridimensional, quer dizer, não só horizontalmente quanto verticalmente também é importante. Melhorar a eficiência da transformada de Legendre para reduzir o custo computacional de integrações com alta resolução. Essa transformada de Legendre, ela é usada na parte espectral, né, na transformada de espectral para pontos de grade, para fazer os termos não lineares. Então, isso aqui é importante também. Então, eu estou acabando. A programação que a gente tem com apoio do INCT e da FAPESP é a colaboração de visitantes externos em implementações de desenvolvimento. Então, a gente tem já contato com o Sung Park, do UK, na camada limite, e do Morrison em microfísica. Esse desenvolvimento seria através de visitas científicas desses pesquisadores e treinamento nessas parametrizações. E também a gente está pensando em fazer um workshop sobre modelos atmosféricos globais para ter discussão de outras pessoas, tanto do Brasil quanto do exterior. Então, as considerações finais, né? Os desenvolvimentos e implementações estão sendo continuamente desenvolvidos nesse modelo, né? Como eu falei, ao longo de todos esses anos. E qual é o objetivo? Melhorar a representação dessas características atmosféricas em tempo e clima na América do Sul, no Brasil e no globo, porque a gente sabe que se melhorar a precipitação na Amazônia, melhorar a precipitação na zona de convergência do Atlântico Sul, vai melhorar também o sistema climático de uma forma geral. Então, de uma certa forma, a gente quer contribuir com o desenvolvimento desse modelo atmosférico para o modelo brasileiro do sistema terrestre. Obrigada.